Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. A você que me assiste, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa live, esse vídeo, essa transmissão. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, como também a todos da sua casa. Muita luz, muita paz e muita luz para você e para todos da sua casa. Denison Souza aqui falando, pastor, provedor, provedor. Por que provedor? Porque a responsabilidade do pastor é dar alimento para o rebanho. Então eu estou aqui na qualidade de pastor, de provedor, e quero pedir a você nesse momento, você que me acompanha pelo Face, se você está pela primeira vez, tem a opção de você me seguir. Você que está pelo canal Denison Souza, tem a opção também de você se inscrever no canal. Se inscreva, tá bom? É gratuito, não precisa pagar nada, é 0800. Então se inscreva no canal, tá bom? Ajude a gente a chegar ao número de 1000 inscritos no canal. Já era para estar já com bastante inscritos há muito tempo, né? Mas o meu foco tem sido, pelo menos era mais pelo Face, e agora eu estou procurando me dedicar mais ao canal, tá bom? Então você que está pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado, para ser avisado de quando eu postar vídeos aqui pelo canal. E já deixe seu like, deixe seu joinha, é importante que você curta, para que a plataforma entenda que é um vídeo relevante, e aí eles vão recomendar esse vídeo para que mais pessoas assistam, tá bom? Seja pelo Face ou pelo YouTube, você que está me assistindo, faça o seguinte, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, compartilhe aí com o maior número possível de pessoas, abençoe vidas e receba do Senhor Jesus Cristo o galardão de profeta. Eu estou aqui com a minha garrafa com água, peço você que prepare também uma garrafa com água, pegue aí peças de roupa, toalha de rosto, toalha de banho, currículos, carteira de trabalho, tá bom? Fronha do travesseiro, tá bom? Chave de casa, chave do carro, chave da moto, pega aí também a foto dos familiares. Hoje é sexta-feira, e sexta-feira nós intercedemos por todas as áreas. Sexta-feira é o Dia Internacional da Feitiçaria, da Bruxaria, da Magia Negra. E eu confesso para você que eu estou um tanto revoltado, né? O diabo, deixa eu falar esse nome, o diabo, ele quer fazer de tudo. Ele quer fazer de tudo com que você acredite que o problema que você está enfrentando não tem nada a ver com ele. Vou repetir, o diabo, porque tem gente que fala de Deus, e tem que falar de Deus mesmo. Tem que falar de Deus, tem que falar de Jesus, tem que falar do Espírito Santo, tem que falar de coisas boas, profetizar coisas boas. Mas deixa eu trazer uma realidade, deixa eu falar a respeito de uma realidade aqui. O diabo, ele existe. O diabo, ele é real. Satanás, ele é real. O espírito da maldade, ele é real. E o diabo, ele quer fazer com que você pense que o problema que você está enfrentando é normal. O diabo, ele quer convencer o ser humano, quer convencer a você, a mim, a nós, de que um problema estamos enfrentando é normal. Ter visão de vultos, audição de vozes, pesadelos à noite. A pessoa vive inquieta. A pessoa, ela acorda e não consegue se levantar da cama. E olha que a pessoa está até fisicamente saudável, mas não consegue levantar da cama, não tem ânimo para se levantar da cama. Não tem ânimo para fazer nada. De repente ela se encontra triste, cabisbaixa, se encontra em um quadro de depressão,
com vontade de não levantar da cama, com vontade de não fazer nada. A pessoa que se encontra em tal situação, ela está em tal situação porque por detrás do desânimo, da falta de vontade de fazer as coisas, por detrás da tristeza profunda, por detrás da depressão, da inquietação, existe um espírito mau. Eu estou aqui com a minha Bíblia, e se você pegar o Evangelho de Mateus, de Marcos então nem se fala, o Evangelho que mais mostra Jesus Cristo expulsando demônios está no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o Evangelho onde mostra Jesus constantemente em ação. Jesus ele ensinou inúmeras parábolas, ele fez muitos ensinamentos, deu muitos ensinamentos por parábolas, mas Jesus ele não só ensinava, Jesus ele não só instruía, Jesus ele não só falava, não só ensinava, mas Jesus ele dava ordens a espíritos malignos, a espíritos imundos, para que eles fossem expulsos, expelidos da vida das pessoas. Você acha que hoje em dia é diferente? Hoje em dia não é diferente, não. O diabo ele quer te convencer de que ele não existe. O diabo ele quer te convencer que o problema que você está enfrentando é normal. Ah, pastor, para. Nem tudo é o diabo. Vem cá, ter visão de vultos, audição de vozes, ter uma enfermidade que o médico não consegue diagnosticar, não consegue descobrir a causa. É normal? É normal o marido e a esposa brigarem constantemente? Marido e esposa podem se desentender de vez em quando, pode haver divergência de ideias, mas espera aí, viver em pé de guerra, viver discutindo, brigando, ofendendo um ao outro, é normal? É normal o pai e o filho estarem sem se entender? É normal? É normal? Não é normal. Então o mal ele quer te convencer, o mal quer me convencer, o mal quer nos convencer de que atrás de um problema, não, esse problema aí, tá tudo certo, tá tudo normal, não, é normal, não é normal não. Não é normal não. Não é normal não. E eu vou te dar aqui alguns ensinamentos. Antes de estar orando, eu vou te dar alguns ensinamentos, porque a palavra fala que o povo perece por falta de conhecimento. Uma coisa é você perecer porque lhe falta conhecimento, porque você é leigo, porque você é ignorante a um determinado assunto, a um determinado tema. Lembrando que nem todo mundo, ou melhor dizendo, ninguém tem conhecimento de tudo. Todo mundo é ignorante em alguma coisa. Todo mundo é ignorante em alguma coisa. Todo mundo tem falta de conhecimento em uma determinada coisa. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Mas uma vez que você sabe a respeito de algo, uma vez que você não é mais ignorante quanto a um determinado tema, assunto, não tem mais desculpa, né? A palavra fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Tem gente que perece por falta de conhecimento e tem gente que perece por falta de praticar aquilo que já aprendeu. Prepara aí a garrafa com água. Prepara aí. Eu estou indignado, sabia? Eu estou indignado com o diabo.
Dia de sexta-feira, então, é dia de ficar indignado mesmo. Todo dia eu estou indignado. Mas o mal, ele procura fazer com que a indignação nossa se torne incomodismo. O mal, ele quer que a gente olhe para um problema e diga assim, tá tudo bem, tá tudo normal, é o diabo coisa nenhuma. Aprenda uma coisa, tudo que acontece no mundo material é reflexo do mundo espiritual. Vou repetir. Tudo que acontece no mundo físico é reflexo do mundo espiritual. O mundo físico é como se fosse um espelho. Então o mundo físico, ele reflete o mundo espiritual. Se você está bem espiritualmente, tudo lhe vai bem. Tudo lhe vai bem se você está bem espiritualmente. Eu falo por experiência própria. Se eu não estou bem, e já aconteceu de eu não estar bem, pastor, o que seria não estar bem? Não estar lendo a palavra constantemente, não estar jejuando constantemente. Já começa por aí, oração, palavra e jejum. Oração, palavra e jejum. Se a pessoa ela negligencia a leitura da palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Se a pessoa ela não ora, e orar é falar com Deus, orar é sinônimo de comunhão. Como é que você vai ter comunhão com Deus se você não ora? Se você não confessa as tuas culpas, as tuas transgressões, os teus pecados, as tuas iniquidades. A palavra diz que o que faz separação entre nós e o Senhor são os nossos pecados. Como é que Deus vai operar? Como é que Deus vai agir? Como é que o diabo vai perder força se você não confessa os teus pecados? Se você não ora a Deus de manhã, não ora a Deus de manhã, não ora a Deus de tarde, não ora a Deus pelas madrugadas. Eu vou falar uma coisa que eu já falei em outras lives. É muito fácil você chegar numa live e alguém chegar e falar assim, receba isso, receba aquilo outro, e receba mais aquilo outro. É muito fácil profetizar. Eu poderia aqui simular. Eu poderia simular. Ó, eis que eu vejo uma casa, eis que eu vejo um carro, eis que eu vejo isso, eis que eu vejo aquilo. Ah, e aí? E aí você sai da live sem o ensinamento de que você tem que perdoar, de que você não pode guardar rancor, que você não pode ter ódio, desejo de vingança contra o teu marido, contra a tua esposa, contra o teu filho, contra o teu pai, contra a tua mãe, contra o teu vizinho, contra o teu colega de trabalho, contra aquela pessoa que você bateu boca, discutiu lá pelo WhatsApp ou pelo Mensage. Você não pode guardar raiva, não pode ter ódio, porque se você tiver ódio, se você tiver mágoa, isso vai ser um bloqueio para que Deus opere na sua vida. Tem tanta gente que fala assim, ah, porque eu estou esperando em Deus. Beleza, está esperando em Deus. Mas você acha que você vai receber alguma coisa de Deus estando com o coração amargurado? Estando com desejo de vingança? Você tem que se libertar desse demônio. Que isso, pastor? É. Porque é Satanás, é o diabo, te convencendo de que é melhor ficar alimentando o ódio contra quem quer que seja, que está tudo certo. Não, Deus vai me responder. Não vai não. Deus não vai te responder. Se você ficar com sentimento de raiva, de ódio, de vingança, Deus não vai te responder. O teu ódio tem que ser contra quem? Contra o diabo. O diabo ele quer nos convencer de que a nossa guerra é contra pessoas. E a palavra diz, está escrito em uma das cartas do apóstolo Pedro, está escrito que se a mulher estiver de mal com seu marido, e o marido também com a esposa, né, vice-versa, as suas orações serão retidas. Ou seja, Deus não irá responder a oração da pessoa que tem mágoa do marido, da esposa, ou de quem quer que seja. Tanto é que o próprio Jesus ele fala, deixa a sua oferta sobre o altar, vai lá, se reconcilia com seu irmão, depois vem aqui e oferece a sua oferta.
Se reconcilia com o seu adversário enquanto você está o quê? No caminho. Para que quando você chegar diante do juiz, quem é o juiz? É Deus. Quando chegar diante do juiz, ele não venha te condenar. Então o diabo, ele quer te convencer que está tudo normal. Tudo normal. Aí tem gente que fala assim, pastor, ora por mim. Beleza, eu vou orar por você. Aí você pede oração a pastor A, B ou C. Tem 1000 pastores orando por você. Porém você não libera perdão. Você fica alimentando um sentimento de ódio. Até pensando, tomara que aquela pessoa morra. Aí eu te pergunto, vai adiantar você pedir oração a mim? Vai adiantar você pedir oração a quem quer que seja? Como é que Deus pode abençoar uma pessoa que tem ódio da outra? Como é que Deus pode abençoar uma pessoa que não libera perdão? Como é que Deus pode abençoar uma pessoa que ao invés de abençoar, amaldiçoa? Que ao invés de bem dizer, maldiz? Que ao invés de falar bem, calunia, defama? Como é que Deus pode abençoar uma pessoa como essa? Como é que Deus vai abençoar uma pessoa como essa? Que só busca prejudicar o próximo. Isso que eu estou falando serve para mim. Não serve só para você, não serve para mim, serve para você, serve para todos nós. Então hoje é sexta-feira. Hoje é dia de libertação total. Você tem que se libertar da mágoa. Você tem que se libertar do desejo de vingança. Você tem que se libertar dessa ideia de que não, eu estou enfrentando esse problema, mas não é o diabo não. Você que pensa que não é o diabo. Você que pensa. Você pensa que não é o diabo, mas é. Mas é. Deus está usando os meus lábios e a minha boca para te trazer essa revelação. É o diabo que está por detrás desse problema aí que você está enfrentando. É o diabo. E aí, eu falo para você, pega uma garrafa com água, pega um azeite, se tiver azeite pode ser óleo de cozinha, pega aí a foto dos familiares, eu já vou orar, deixa eu ver o horário aqui, eu entrei até um pouquinho tarde, que era para eu entrar às 22 horas, já são quase 11 horas, entrei quase agora, né, 10h30, no ao vivo, mas olha só, antes de orar eu quero trazer algumas coisas aqui para você, olha só. Olha o que eu quero trazer para você. Escuta com atenção. Escuta. Isso depende da tua alma. Depende da salvação da tua família. Escuta com atenção. Escuta. Aprenda. E depois de aprender, pratique. Porque se você não praticar, de nada vai adiantar você de você aprender. Não adianta a pessoa aprender e não praticar, né? Então olha só. Tem muita coisa aqui para eu passar para você. Na próxima sexta eu vou passar mais. Por ordem do Espírito Santo. Pela ordem de Deus. Eu quero passar para você aqui o seguinte ensinamento. 4 armas para expulsar demônios. E deixa eu explicar aqui para você o que são os demônios. Os demônios são anjos. Porém, eles são anjos das trevas. São anjos caídos. São espíritos desprovidos de luz. Eles já foram seres de luz. Mas hoje são seres das trevas. São espíritos das trevas. Então vamos lá. 4 armas. É bom você até pegar uma caneta aí. Ó. Pega aí uma caneta. Tá bom? Pega aí uma caneta. Ou então nem pega uma caneta, mas escuta. Depois, quando terminar a live, você volta a live, volta o vídeo e anota. Ou então, se quiser, pega aí um caderno. Pega uma folha aí e anota. Mas tem que ser rápido. Eu vou passar esse ensinamento rápido para a gente orar. E você vai ter que praticar isso. Não fica dependendo só da minha oração não, tá? Não dependa só da minha oração, não dependa só da oração do pastor A, B ou C, porque a solução para o teu problema não é o pastor A, B ou C, a solução para o teu problema é Jesus Cristo. Mas até para Jesus Cristo operar, você precisa fazer a sua parte. O que é impossível cabe a Deus. E o que é possível
Cabe a você fazer, cabe eu fazer. Qual é a minha parte? Qual é a tua parte? Orar. Mas é só orar? É orar, é jejuar, é meditar na palavra, é buscar santidade. Jesus ele fala que o diabo, o demônio, ele sai, mas ele volta. Ele volta com 7 espíritos piores. E ele volta com fúria, com muita fúria, com muito ódio. O diabo ele tem um ódio da minha vida. O diabo ele tem um ódio da tua vida. Você não tem noção. Pastor, você está falando isso o quê? Para me meter medo? Que seja. É para você ter medo mesmo. Na verdade é para você ter medo de Deus. Porque quem tem medo de Deus ou quem tem temor de Deus se submete a Deus. E se submete a Deus indo para a oração, indo para o jejum, indo para a palavra, fugindo das coisas erradas. É se submetendo a Deus que a pessoa ela prova que ela é de Deus e que ela tem temor a Deus e que ela ama a Deus. Então o diabo ele volta. O diabo ele volta, o mal ele volta. O diabo ele tá doidinho para voltar para a minha vida, sabia? O diabo ele tá doidinho para voltar para a tua vida. Ah, tá repreendido. Falar apenas tá repreendido não basta. Falar tá amarrado não basta. O diabo ele não respeita quem fala tá repreendido. Sangue de Jesus tem poder. Não, o diabo não respeita quem fala apenas o nome de Jesus. Mas o diabo ele respeita quem se submete ao Senhor Jesus. Se você não se submeter ao Senhor Jesus, o mal que saiu ele volta. E quando ele volta com fúria. Ele volta com 7 espíritos piores. Você está entendendo o que eu estou te falando? Tem gente que não gosta quando se fala o nome do diabo, quando se fala o nome de demônios, espíritos, entidades. Mas é a realidade, gente. O mal ele existe. Você que ligou o noticiário hoje, ou você que ouviu alguma notícia que aconteceu em algum lugar do mundo, sabe aquilo que aconteceu, que você viu lá no noticiário? Então, é o diabo por detrás. Sabe aquele problema que você ficou sabendo de fulano, de beltrano, de ciclano? Então, é o diabo por detrás. É o mal por detrás. Escuta aqui com atenção. Eu vou passar esse ensinamento e depois a gente vai orar. E depois a gente vai falar com o diabo, tá? Não tenha medo do diabo, não. Depois de falar com Deus, se dirige o diabo. Se dirige o problema. Quando eu falo se dirigir ao diabo, é o problema. Olha só que Deus mandou lhe passar. Olha só o ensinamento. Escuta. 4 armas para expulsar demônios. E aí, olha só, antes de eu ler a respeito, olha só. Como orar uma casa carregada de demônios? Como é que você sabe que numa casa tem presença maligna? Primeiro, tristeza profunda, ou seja, depressão. Se você está dentro de casa e você se sente triste dentro de casa, é porque tem uma presença maligna. Segunda coisa, peso no corpo ou na nuca. Então, se você sente peso no corpo, peso na nuca, também nas pernas, é porque tem uma presença maligna. Aonde? Dentro da sua casa. Terceiro, muitas brigas entre familiares. Então, se há muitas brigas no teu lar, pastor, está tendo muita briga. Muita briga entre eu e o meu marido, entre eu e os meus filhos, entre eu e a minha esposa. Em quarto lugar, coisas começam a estragar. Coisas começam a se deteriorar. E não é só isso. E não é só isso não. Objetos somem. Você deixa um objeto em determinado lugar e o objeto some, o objeto desaparece. Você coloca no lugar e para em outro lugar, vai ver que foi meu filho, foi o meu marido, foi minha esposa. Pode ser.
Pode ser. Mas em alguns casos é presença maligna. Quando um objeto some e fica dias desaparecido, ou horas desaparecido, e aparece em outro lugar do qual você não deixou. Ah, pastor, de repente eu esqueci naquele lugar. Eu pensei que eu deixei em um lugar e de repente deixei em outro. Mas existe esse fenômeno de você deixar algo em um lugar e aquilo sumir e aparecer em outro lugar. Você que mora sozinho de repente, né? Não sei. Mas é um dos sinais de presença maligna. Quinto sinal de presença maligna. Ver vultos, ou ter visão de vultos. Ou então ouvir vozes, ou ouvir uma voz. Alguém vai e chama pelo teu nome, você vai até lá na porta, até o portão, quando você chega lá, não tem ninguém. Já aconteceu isso com você? Se você chegar lá no teu portão e não tem ninguém? Poxa, eu jurava que alguém estava me chamando. Ou então você olha para um cômodo da sua casa e você vê assim, ó, um vulto. Isso é sinal de presença maligna. Então, como orar por uma casa carregada de demônios? Como orar? Como orar? E eu vou te falar como você vai fazer isso. Tá bom? Você que talvez perceba, a minha casa não está legal aqui não, pastor. Aqui não está legal não. Então, mas eu vou falar aqui para você 4 armas. Depois eu falo do que você tem que fazer para expulsar. Mas eu vou falar de 4 armas. 4 armas. A Elizabeth, ela está dizendo ali, ó, já aconteceu. Já aconteceu o que, Elizabeth? Deixa nos comentários aí. O que já aconteceu? Visão de vultos? Audição de vozes? Brigas constantes? Peso na nuca? Peso no corpo? Peso nas pernas? Tristeza? Tem gente que se sente triste quando está dentro de casa. Quando está na rua se sente bem, mas dentro de casa não se sente bem. Então tem alguma coisa errada. Mas vamos lá. 4 armas para expulsar demônios. Primeiro, oração. Orar é falar com Deus. Então, primeira arma, oração. Você tem que orar pelo menos 2 vezes por dia. 2 vezes. Eu estou fazendo uma live por dia. Já houve época, a Elizabeth está dizendo que já aconteceu de ouvir vozes. Ouvir vozes é assim, a pessoa ela escuta chamar o seu nome, vai lá no portão, não tem ninguém. Ou então ouve uma voz chamando pelo seu nome, vai até a sala, pergunta o marido, pergunta a esposa, pergunta o filho. Vocês me chamaram? Alguém me chamou? Não te chamei não. A Elizabeth está falando, visão de vultos. Quando a pessoa ela não escuta, ela vê. E quando ela não vê, ela escuta. Ou senão as duas coisas, né? Ou ela vê ou ela escuta. Então a primeira arma é a oração. Davi, ele orava 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. O Senhor Jesus, certamente como judeu, porque isso era uma prática comum e até hoje ainda é, entre os judeus, orar 3 vezes por dia. Jesus ele orava 3 vezes por dia, como judeu. Certamente ele orava 3 vezes por dia, ou até mais. Então você precisa orar 3 vezes. Você pode orar 3 da tarde, orar às 18 horas e orar meia-noite. Ou você pode orar o horário que você acorda, de manhã, orar meio-dia e orar às 18 horas. Ou se não, orar meio-dia, orar às 3 da tarde e orar às 18 horas. Ou se não, orar meio-dia, 18 horas e na hora que for dormir. Ou seja, fica ao teu critério. Você pode até orar mais do que 3 vezes ao dia. Porque quando você ora, sabe o que acontece no mundo espiritual? Você acelera a chegada do teu milagre, você acelera a chegada da tua bênção, da tua vitória. Então a primeira arma
para expulsar demônios. Oração. Orar é falar com Deus. É falar com Deus. Segundo, jejum. E o que é jejum? Jejum é a separação. Ou melhor, jejum é se abster. É você ficar sem água. Ou ficar sem alimento. E só consumir água, só consumir líquido. Então essa é a segunda arma. Primeira arma, oração. Segunda arma, jejum. Terceira arma, para expulsar demônios. Palavra de Deus. É na palavra de Deus que você tem revelação. É na palavra de Deus que você tem a resposta da sua oração. Tem gente que sai da minha live quando eu começo a ministrar a palavra. A pessoa fica na live até a hora da oração. Até a hora do clamor. Acabou o clamor, acabou a oração, a pessoa pica a mula. A pessoa sai da live. A pessoa sai do vídeo. Não pode. É na hora da palavra que Deus ele vai vir o quê? Com direcionamento. É na hora da palavra que Deus vem com a direção. É na hora da palavra que Deus fala o que você precisa ouvir, não é o que você quer ouvir. E aí Deus, ao falar contigo, ele vai te dar direção. Ele vai te instruir. Você está entendendo? Então a terceira arma contra os demônios, revelação, palavra de Deus. É na palavra que Deus fala conosco. Na oração a gente fala com Deus. E na palavra é Deus falando conosco. Tá pegando aí? Entendeu? Então, a terceira arma, vamos lá. A primeira arma, oração. A segunda arma, jejum. E a terceira arma, palavra. Palavra. A palavra te dá a capacidade. A palavra te dá discernimento. Discernimento. Sabe o que é discernir? É você saber entender o que é certo e o que é errado, o que é para fazer e o que não é para fazer. É pela palavra que você tem um entendimento de qual decisão tomar, de que escolha você deve fazer. E a quarta arma, santidade. E o que é santidade? Fugir do pecado. E o que é pecado? O que é pecado? O que é pecado? Pecado é isso aqui, ó. E aí a gente ora em seguida. Pecado é isso aqui, ó. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne, ou seja, os pecados. Quais são os pecados? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que praticam ou os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu vou orar por você. E depois que o mal for expelido, for expulso, arrancado pelo Senhor, eu vou orar para que o Espírito Santo se aposse de você. Para que você passe a ser dominado o quê? Pelo Espírito de Deus. Para que o Espírito de Deus te guie. Para que o Espírito de Deus te dê paz. Para que o Espírito de Deus te dê alegria. Para que o Espírito de Deus te dê, faça o quê? Faça justiça. Porque Paulo ele fala que o reino de Deus não é comida e não é bebida. E o que se entende sobre essa palavra? Que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Se entende a respeito do jejum. Por isso que você precisa ir para o jejum. Aliás, eu vou ler aqui uma palavra que fala sobre o jejum. Eu vou ler Jonas. A palavra que eu vou ministrar é Jonas. E fala a respeito do jejum. Os nenevitas, eles jejuaram para que Deus se compadecesse deles. Deus falou através do profeta Jonas: fala para eles que eu vou vir com juízo, fala para eles que eu vou pesar a mão, fala para eles que eu vou aniquilá-los, eu vou destruí-los. Lembrando que não é desejo de Deus que qualquer ser humano desça à sepultura, qualquer ser humano seja destruído. Jesus disse que o diabo, o inferno,
foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para o ser humano. Então, Deus ele não quer que ninguém pereça. Porém, para que não venha a perecer, isso é fato. Temos que fazer por onde? E qual é a quarta arma contra o inferno, contra os demônios, para expulsar demônios? Santidade. E o que é santidade? É fugir do pecado, é fugir das obras da carne. Se outrora eu era idólatra, já não vou ser mais. Se eu roubava, se eu matava, já não vou matar, não vou roubar, não vou me prostituir. Não vou mais viver na bebedice. Não vou mais viver em disserção. Não vou mais viver caluniando, defamando, falando mal, desejando mal. Porque ser de Deus é ser contrário a tudo que Gálatas 5,19 em diante fala. Porque Gálatas 5,19 fala sobre as obras da carne. A pessoa ela prova que é de Deus quando ela não anda mais nas obras da carne. Eu li aqui para você. Então essas são as 4 armas para expulsar demônios. Oração. Faz isso, pega o teu celular. Pelo amor de Deus, não pense que é por obra do acaso. Você está assistindo essa live, esse vídeo, não. Foi Deus que te colocou diante desse vídeo. Foi Deus que te colocou diante dessa live para você aprender que para vencer o mal, você precisa ir para a oração, você precisa ir para o jejum, você precisa ir para a palavra e você precisa ter uma vida de santificação. Tem que haver santidade. Santidade é fugir do pecado. É fugir do pecado. Eu sou pecador. Você que está me assistindo, você é pecador, você é pecadora. Nós somos pecadores. Mas qual é a diferença de um pecador para outro? É que um pecador, que é o pecador arrependido, ele foge das coisas erradas. E o pecador não arrependido, ele simplesmente continua na prática das coisas erradas. Então, mais uma vez, Deus está te colocando diante da palavra dele. Para que você o quê? Para que você pratique a oração, o jejum, a palavra e a santidade. Lá em Hebreus está escrito que sem santificação ninguém verá o Senhor. Lá no livro de Josué, Josué fala, está escrito lá em Josué falando para o povo: santificai-vos, pois, hoje, porque amanhã haverá o quê? Haverá maravilhas, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, para Deus realizar maravilhas nas nossas vidas, é necessário pagar o preço. Nesse momento tem pessoas pagando o preço para fazer sacrifícios a Satanás, para fazer sacrifícios a entidades, a espíritos. Existem pessoas que nesse exato momento estão numa encruzilhada, que estão num cemitério. Existem pessoas nesse exato momento que estão fazendo sacrifícios de criança, né? Existem pessoas que estão sacrificando pessoas. Existem pessoas que estão sendo sacrificadas em sacrifício, em trabalho de magia negra. Tem pessoas fazendo trabalho para o diabo, se sacrificando para o diabo. Ou você acha que o que você vê nos filmes e séries, como tem na Netflix e outras plataformas, você acha o quê? Que é só pura ficção? Você acha o quê? Que quando se fala de sacrifícios humanos, de rituais satânicos, é o quê? É algo que é um conto da carochinha, que é invenção humana, que é invenção de alguém? Não, isso existe. Isso é fato, existe. Aí você não quer pagar preço, você não quer orar, você não quer jejuar, você não quer se consagrar, não quer fugir das coisas erradas. Depois quer cobrar de Deus. Ah, Deus, abre as portas. Deus, abençoa o trabalho das minhas mãos, abençoa o meu trabalho. Deus, abençoa a minha vida amorosa. Deus, abençoa a minha saúde.
Ah, eu tomo medicamento, eu faço tratamento e eu não estou tendo resultado. Eu estou orando a Deus e não estou resultando. Por que será que não está tendo resultado? Tem gente que mesmo doente, não larga o pecado. Mesmo doente, continua o quê? Fazendo coisas que entristecem ao Espírito Santo de Deus. Como é que a pessoa ela vai ser curada? Como é que a pessoa ela vai ser beneficiada pelo Senhor? E o que eu estou falando serve para mim também. Como é que Deus vai abençoar a minha vida se eu não viver a palavra? Como é que Deus ele vai me guardar se eu não guardar a palavra? Deus ele nos guarda se a gente guarda a palavra. Deus nos abençoa quando nós nos submetemos à palavra. Então esse é um ensinamento. 4 armas para expulsar demônios: oração, jejum, palavra e santidade. Aí eu falei sobre a questão de expulsar demônios. Expulsar demônios. Isso eu vou falar na outra semana. Pastor, como é que faz para expulsar demônios? Para expulsar demônios eu já falei, né? As 4 armas: oração, jejum, palavra e santidade. Essa semana você vai fazer isso. Fala, Júnior! Fala, meu brother! O Júnior está assistindo, né? Então, 4 armas para expulsar demônios: oração, jejum, palavra e santidade. O que é santidade? Fugir do pecado. Você vai fazer o seguinte: essa semana, hoje é sexta-feira, escuta com atenção e eu já vou orar. Essa semana você vai fazer o seguinte: de domingo para segunda, entre em jejum. De terça para quarta, entre em jejum. De quinta para sexta, também entra em jejum. Você vai jejuar 3 vezes por semana e você vai orar 3 vezes por semana. Eu não sei qual é a área que você precisa com urgência de resposta. Mas se você for para a oração e para o jejum, se você fazer exatamente o que eu estou te passando, Deus ele vai honrar a sua fé. Eu vou orar pela tua vida, eu vou interceder por você, mas você também vai fazer a sua parte. Glória a Deus, você também vai fazer a sua parte. Então, de domingo para segunda, quando você for dormir, você vai entrar em jejum. Você vai entrar em jejum. Quando for de terça para quarta, a mesma coisa. Na hora de dormir, entre em jejum. De quinta para sexta, a mesma coisa. E aí você vai entregar o seu jejum no horário de meio-dia. Pastor, o que eu faço no período do jejum? Se você tiver de serviço, que provavelmente você vai estar, né? Eu não sei qual atividade que você tem pela manhã, mas se você estiver trabalhando, não tem problema. Você vai só consumir água e vai abrir mão do seu café da manhã. Logo assim que você acordar, faz a oração do Pai Nosso. Depois faz uma oração espontânea, fale com as suas próprias palavras com Deus, apresenta diante de Deus a tua causa. Depois, você vai fazer o quê? Você vai meditar na palavra. Está escrito lá em Salmos de número 1, meditando na lei do Senhor dia e noite, porque será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Então Deus vai te prosperar. Você vai começar a ler a Bíblia, você vai começar a ler a palavra e Deus vai te prosperar. Então faz isso de manhã. De manhã você ora o Pai Nosso, faz uma oração espontânea, com as suas próprias palavras, fale com Deus, desabafe. Se tiver que chorar, chora, se derrama na presença de Deus. Medite na palavra, leia a palavra. Você pode ler algum salmo, pode ser o Salmo 23, de manhã, e à noite o Salmo 91. Mas você pode ler alguma outra passagem que você acha interessante ler. E depois, você vai repreender o mal. Você vai dar ordem ao mal para que o mal seja expulso, para que o mal seja arrancado. Você está entendendo esse ensinamento? Eu estou te passando aqui as 4 armas para você vencer a qualquer espírito maligno. Primeiro, oração.
Segundo, jejum. Terceiro, palavra. E em quarto lugar, santidade. Santidade. E aí eu falei sobre o quê? Sobre como orar uma casa carregada de demônios. Como orar para orar uma casa carregada de demônios. Como é que você sabe que tem demônio dentro da tua casa? Tristeza, peso no corpo, ou peso na nuca, ou peso nas pernas, brigas constantes, seja com o marido, com a esposa, com os filhos, briga. Qualquer coisa tem briga dentro de casa. Você nem lembra por qual motivo você brigou com a sua esposa brigou com você. Vocês não sabem nem o motivo. De repente, do nada, começou a ter briga. Muitas brigas. E coisas começam a estragar. É a televisão seminova ou nova que queima. Coisas começam a acontecer. Coisas estranhas começam a acontecer. Coisas começam a se estragar. E, em quinto lugar, visão de vultos, audição de vozes. Pastor, como é que eu faço isso? Depois eu falo. Depois eu vou te explicar o que você vai fazer. Na verdade, você vai em cada cômodo da sua casa e depois eu falo. Eu vou falar o que você vai fazer. Mas nesse momento eu quero unir a minha fé juntamente com a sua. E deixa eu falar uma coisa para você. O diabo, ele está revoltado comigo. E ele está revoltado contigo também. Sabe por quê? Porque você parou para ouvir essa live. O mal, ele fica indignado. O mal, ele fica revoltado, irado. Quando alguém para ouvir o ensinamento da palavra de Deus. Porque o diabo, ele sabe, o mal, ele sabe. Que quando você para ouvir o ensinamento da palavra, você se liberta. Você se liberta. Primeiro você se liberta aqui, ó. Porque a palavra, ela passa a tomar lugar de quem? Do mal. O mal, ele se aloja na nossa mente. O mal, ele se aloja na mente. E o que expulsa o mal? A palavra. Por isso que tem pessoas que não manifestam. Por que tem gente que não manifesta ou nunca manifestou? Se converteu sem se manifestar. Por quê? Porque ela foi liberta pela palavra. Não houve nem necessidade de ela virar as mãos, de ela manifestar. O mal que estava na mente dela saiu dando lugar ao quê? Dando lugar à palavra de Deus. Então o diabo, ele não gosta quando uma pessoa para ouvir a palavra. Ah, eu queria tanto oração, eu queria tanto que o pastor orasse. Tá bom, eu vou orar. Mas aprenda uma coisa, mais importante do que a oração é a palavra. Porque é a palavra que liberta. Você sabia disso, que é a palavra? A oração ajuda, mas o que liberta mesmo é a palavra. É a palavra. Quando a palavra, ela entra dentro de você, ela chega no seu coração como uma semente. E quando a palavra, ela brota, quando ela germina e ela brota no seu coração, passa a ver o que? Os frutos. Gálatas 5 fala dos frutos do Espírito. Então a pessoa, ela é liberta pela palavra. Por isso que o diabo, por isso que tem pessoas que ficam incomodadas com a palavra. Tem gente que fica inquieta com a palavra. Você já percebeu que tem gente que na igreja, quando é a hora da palavra, a pessoa se levanta, vai no banheiro, vai beber água, vai lá para fora. Mas por que será, hein? Porque é o mal ali catucando a pessoa. Vai lá para fora. Vai lá fora conversar. Ah, vai lá no banheiro. Ou então, quando não é ir no banheiro ou ir lá fora para conversar, o que o mal, ele faz? Faz com que a pessoa comece a pegar no sono. Na live é a mesma coisa. Quando o diabo, ele não consegue fazer com que, vou sair. E vai começar o filme que anunciou que ia começar lá em tal canal. E vou lá ver. E vai começar agora a partida de futebol do meu time. Vai começar a partida. Ou então alguém está te chamando. Alguém, não um espírito, né? Mas alguém mesmo, de carne e osso. Alguém está te chamando. Então o diabo, ele sempre vai fazer alguma coisa para tentar tirar a tua atenção do ensinamento da palavra. Porque as pessoas, elas são libertas
pelo conhecimento. Um dos significados da palavra trevas, sabe qual é o significado da palavra trevas? Ignorância. Trevas significa ignorância. O povo que habitava em trevas, em outras palavras, o povo que vivia na ignorância, o povo que não tinha conhecimento. Quando a pessoa ela não tem conhecimento da palavra, a pessoa ela perece. Mas tem aquelas pessoas que conhecem a palavra, mas estão perecendo porque não pratica aquilo que já aprendeu. Então você acabou de aprender. Oração, jejum, palavra e santidade. São as 4 armas contra os demônios. Oração, jejum, palavra e santidade. O que é santidade? Fugir do pecado. Oração, palavra, jejum e fugir do pecado. Oração, palavra, jejum e fugir do pecado. Oração, palavra, jejum e fugir do pecado. Jesus ele fala, vigiai e orai. Não adianta você orar, se levantou da oração, aí o diabo ele vem com uma oferta, o diabo vem com uma tentação e você fica marcando bobeira para o diabo. Você tem que sair dali. Seja na rede social, seja no local de trabalho, seja na vizinhança, sai fora. Sai fora. O Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, ele nos alerta. Eu falo por experiência própria. O Espírito Santo fala para mim assim, sai fora dessa pessoa. Sai fora desse lugar. Sai fora agora da rede social. Sai, vai orar. Sai. Na mesma hora eu obedeço. De vez em quando a carne, né? Porque a carne, ela, não, deixa eu ver esse filme. Deixa eu responder essa pessoa. Deixa eu continuar fazendo isso aqui. E o Espírito Santo está falando assim, vai orar. Vai orar. Vai orar agora, agora, agora. É como se fosse tipo uma sirene. É como se fosse uma sirene. Vai orar agora. Agora. E às vezes você não sabe nem pelo que você vai orar. Mas na hora o Espírito Santo fala contigo assim, vai orar agora, vai para o joelho agora. E muitas das vezes é porque o Espírito Santo quer que você ore pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu irmão, pela tua irmã, pelo teu marido, pela tua esposa, por você mesmo. Porque quando você deixa de orar, você passa a não ter mais livramentos. Você sabia disso? Quando você deixa de orar, você deixa de ter livramentos. O diabo, ele passa a ter brecha na sua vida quando você para de orar. Quando você para de orar, você dá brecha ao diabo. Quando você para de orar, você faz isso aqui, ó. Você abaixa a sua guarda. E aí o diabo vem para cima de você e vem. E ele só não acaba contigo porque Jesus Cristo está na frente. Porque Deus está na frente. Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que mesmo você vacilando, mesmo você pisando na bola, Deus vai e te dá escape, Deus vai te dar livramento. Mas até quando Deus vai continuar dando livramento? Até quando Deus vai ficar te dando corda? Né? Chega uma hora que a casa cai. Chega uma hora que o mal acaba o quê? Prevalecendo. Por falta quê? Por falta de negligência da nossa parte. Então eu quero nesse momento orar. Eu trouxe um ensinamento. Pastor, ainda tem palavra? Tem. Tem uma palavra que eu quero trazer. Está lá no livro do profeta Jonas. Já está até aberto aqui, ó, Jonas capítulo 4. Mas eu quero orar nesse momento. Tá bom? Depois eu te explico o que você tem que fazer em relação à tua casa. Você precisa aprender isso. Eu já ensinei aqui na live. Você tem que ir em todos os cômodos repreendendo todo espírito, todo demônio. Porque os demônios são territoriais. Os demônios, eles dominam ruas, comunidades, bairros, cidades, estados e até mesmo países. Os demônios são territoriais. Jesus ele falou para você, é você, tá? É para você tem que expulsar.
É que nem a mulher do filme Quarto de Guerra. Você tem que expulsar, você tem que falar: demônio, eu não tô te vendo, desgraçado, maldito. Mas é você que está causando briga aqui nesse lugar. É você que está trazendo confusão para esse lugar. É você que está tirando a paz desse lugar. É você que está causando todo esse caos nesse lugar. Por isso eu vou contra ti agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu vou contra ti. Eu te repreendo, seja queimado. Seja queimado. Aí você fala. Fala. Dane-se o vizinho. Desculpa falar assim. Usar essa expressão, dane-se o vizinho. Dane-se o vizinho não, né? Abençoado seja o vizinho. Mas, problema se o vizinho ouvir você falar em tom alto. Sai Satanás, sai demônio. E qual o problema? E qual o problema? Não tem que se envergonhar, não. Tem que se envergonhar, não. Se o vizinho ouvir, não tem problema, não. É bom que se acontecer de ter demônio também lá na casa dele, tu vai lá na casa dele, ele te chama, né? Precisa nem chamar o pastor, você mesmo vai lá com autoridade, né? Já se tornou já especialista em expulsar demônios, expulsou os demônios da sua casa, né? Quem sabe o vizinho te chama também para expulsar os demônios lá da casa dele. Que isso, pastor? Vai trazer retaliação para a minha vida. Tá pensando que ser pastor é fácil? Não é fácil, não. Por isso o jejum, por isso a santidade. Para quê? Para que você venha estar protegido dos contra-ataques do mal. Porque o mal ele contra-ataca. Então, eu quero nesse momento orar. Vamos orar? Deixa eu ver o horário aqui. Deixa eu ver aqui o horário. O Júnior tá rindo, né, Júnior? Júnior, tô te devendo uma visita, tá, meu irmão? Beijo no seu coração aí. Tá bom? Um grande abraço. Qualquer hora eu apareço aí por Bangu City. Tá bom? Vou passar aí pra gente trocar uma ideia. A gente botar o papo em dia. Tá bem? E você que é do Rio de Janeiro, você que me acompanha, com a permissão do Senhor, logo logo nós estaremos tendo culto aqui em Madureira, tá bom? Aqui na região de Madureira. Então você que é do Rio de Janeiro e que mora próximo aqui a Madureira, você é o meu convidado e convidado especial do Senhor Jesus. Agora, sem mais rodeios, vamos nesse momento ir para cima? Vamos para cima. É momento de oração. Vamos falar com Deus. E depois falar com o mal. Permaneça no vídeo. Vamos nos unir pela fé nesse instante. Se possível, curva a sua cabeça, feche seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus. E tudo aquilo que eu falar diante do Senhor, ao teu respeito, a respeito da sua casa, você estando de acordo, em concordância, você vai dizer amém, assim seja, eu tomo posse, eu creio. Então vamos nesse momento falar com Deus. E depois de falar com o Senhor, nós vamos nos revestir de poder, de autoridade. Vamos pedir ao Senhor para que Ele venha nos revestir de poder. E vamos usar o nome de Jesus Cristo com autoridade para expulsar o mal. Então vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, meu Pai, mesmo que à distância, nós estamos, meu Deus, unidos. E estamos unidos pela fé. E é fé que o Senhor exige de cada um de nós. A tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxime do Senhor creia que o Senhor existe, creia que o Senhor é real e que o Senhor é galardoador, o Senhor é aquele que recompensa aqueles que te buscam, aqueles que te invocam. E nós estamos aqui, meu Deus, para te invocar. É para invocar ao Senhor que nós estamos aqui, meu Deus, unidos pela fé. Nós estamos aqui, meu Deus, para invocar a manifestação do seu poder. O Senhor é o único que pode, meu Deus, resolver o problema dessa pessoa. O Senhor é o único que pode fazer com que esse problema que é causado pelo mal deixe de existir. É bem verdade que existem coisas que só acontecem com o tempo.
Tem coisas que estão atreladas, que estão associadas ao tempo. Mas existem coisas que não estão associadas ao tempo, não. Existem coisas que estão associadas à ação do mal. Existem coisas que estão sendo, impedidas de acontecer por causa da atuação do mal. Então, meu Deus, se há, meu Pai, um espírito maligno, se há um espírito das trevas, se há um espírito do mal agindo por detrás do problema desse homem, por detrás do problema desta mulher, nós queremos, meu Deus, usar de autoridade para expulsar, porque está escrito na sua palavra que os sinais acompanhariam os que crescem. Meu Deus, eu não preciso ver demônio para saber que demônio existe. Eu não preciso ver um espírito, uma entidade para saber que são reais, porque a tua palavra fala que eles são reais, que eles são causadores de males na vida do ser humano. A tua palavra diz que Jesus, ele chegava e dizia: demônio sai dele, demônio sai dela. Ele disse: esses sinais acompanharão os que crerem. Ele disse: eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e em toda a força do mal, em toda a força do inimigo. Então, meu Deus, eu vou usar de autoridade agora para expulsar esse mal que está no casamento, para expulsar esse mal que está no relacionamento deste homem com a sua companheira, que está, meu Deus, no relacionamento desta mulher com seu marido, que está, meu Deus, sim, fazendo com que o filho se volte contra o pai se volte contra o filho, fazendo com que a filha brigue com a mãe com a filha, fazendo com que a sogra brigue com a nora com a sogra. Então, meu Deus, nós vamos usar de autoridade para expulsar esse mal que age sim nas famílias. Sim, o mal, ele quer destruir as famílias. O mal, ele quer jogar um contra os outros. Esse é o desejo do mal. Essa é a missão do mal: matar, roubar, destruir. Então, meu Deus, nós vamos usar de autoridade para expulsar esse problema, para acabar com esse problema, para expulsar o mal causador desse problema que está na vida financeira. Tem gente que não acredita, tem gente que duvida, tem gente que zomba. Para que orar pela vida profissional? Para que orar pela vida financeira? Para que orar? Tem gente que não acredita, tem gente que duvida, que por detrás de um espírito, ou melhor, por detrás de um problema financeiro, material, existe um espírito maligno. Tem gente que não para pensar que uma pessoa que está lá na rua mendigando, há dias sem tomar banho, há tempos sem cortar a unha, sem cortar o cabelo, suja, imunda. Tem gente que não tem fé, não acredita, duvida de que seja um espírito que esteja ali atuando na vida daquela pessoa. Tem gente que não acredita que quando se trata da obra da casa dela, ela não terminou até agora porque falta ali recurso, porque lhe falta isso, lhe falta aquilo. A pessoa não entende que tem algo espiritual impedindo. Ela já fez de tudo para terminar a obra, ela já fez de tudo para avançar, para concluir. Ela até começou, mas não terminou. Então tem gente que não entende, tem gente que duvida, tem gente que duvida que existe um espírito que age para causar miséria, para impedir que a obra não aconteça, para que a obra não avance, para que a obra não venha a se concluir. Tem gente que não acredita que a enfermidade que está sobre ela é de origem espiritual. Ela foi no médico e o médico disse: não tem cura. O médico disse: eu não sei o que está causando isso. E a pessoa, ela não acredita. Você fala para a pessoa que ela está com a enfermidade, que a enfermidade é causada pelo mal, e ela não acredita, ela duvida. Ela vive uma vida infeliz no casamento, na vida amorosa. Ela troca de relacionamento como se trocasse de roupa e ela acha normal. Ela acha que não tem maldição nenhuma. Ela acha que não tem ação do diabo, que não tem ação do mal. Ela acha que é normal, que ela agora não ora como antes, ela não jejua como antes, ela não se volta mais para as coisas de Deus como antes, e ela acha normal.
Ela acha normal. E é isso que o mal ele quer. O mal ele quer, meu Deus, que a pessoa venha pensar que o que ela está vivendo é normal, sendo que o que a pessoa está vivendo não é normal. Tem um mal por detrás, tem um causador do problema, e o causador é Satanás, e o causador é o diabo, e o causador são os demônios. São demônios que se alojam na mente do marido, da esposa, do filho, da filha, do patrão, do vizinho. Tem pessoas que não conseguem entender isso, não conseguem ter discernimento espiritual para chegar a esse entendimento, não conseguem ter esse entendimento que há uma ação maligna se opondo a ela. Então, meu Deus, essa pessoa acreditando ou não, ela acreditando ou não, se há um problema na vida dessa pessoa e é um problema permanente, se é um problema que entra semana e sai semana e não se resolve, porque ela acha que só vai se resolver com o passar do tempo, quando não depende do tempo, depende de uma atitude, depende de ir para cima do problema, usando o nome de Jesus Cristo com autoridade. Depende disso. Então, meu Deus, essa pessoa não acreditando ou não acreditando, eu vou determinar por ela. Para quem acredita, que ela venha determinar. Mas para aquele que não acredita, eu vou determinar por ela. Eu vou determinar por ela. Eu vou determinar por todos nessa hora, meu Pai. Para que esse mal que está escondido, seja na sala, na cozinha, no banheiro, essa pessoa que tem tido visão de vultos, audição de vozes, essa pessoa que tem tido pesadelos à noite, essa pessoa que não consegue dormir, só vai dormir lá para 5, 6 da manhã, só quando amanhece, só quando amanhece, quando tudo está claro, a pessoa consegue dormir. Meu Deus, eu vou usar de autoridade agora. Eu vou usar de autoridade para ir contra esse espírito causador desse problema. Então, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que a virtude, que o poder do Senhor seja sobre a minha mão, e que quando eu liberar a palavra profética, que quando eu determinar que o mal seja expulso, aonde tiver um espírito das trevas, aonde tiver um espírito de vício, de briga, de contenda, de discórdia, de morte, que esses espíritos sejam expulsos, dando lugar ao teu espírito, que é o maior dos espíritos. Então, meu Deus, eu vou usar de autoridade agora. Coloca, meu Deus, poder aqui na minha mão, que quando eu estender a minha mão, que seja a mão do Senhor para expulsar o mal dos caminhos dessa pessoa. Então eu vou usar de autoridade agora. Eu vou usar de autoridade agora, e você que está aí do outro lado também use de autoridade. Se você crer em Jesus Cristo, está escrito: os sinais acompanharão aos que crerem. Eu vou dar uma ordem, e esse espírito ele vai ser arrancado, e vai ser arrancado pela raiz. O mal vai ser arrancado pela raiz. Então, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, eu digo agora: todos os espíritos das trevas, todos os espíritos malignos, todos os espíritos do mal, sejam agora atraídos para a minha mão. A minha mão representa a mão de Jesus Cristo. A minha mão representa a mão do Deus vivo. E eu digo agora: no quarto, na sala, na cozinha, no banheiro, em todos os cômodos, demônio, você que está ouvindo a minha voz está entrando aí no cômodo da casa desta pessoa. Aonde quer que essa pessoa esteja, na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro, eu digo agora: espíritos das trevas, sejam nesse momento amarrados. Sejam amarrados pelo Senhor Jesus. Sejam amarrados agora pelo Deus vivo. E sejam queimados pelo fogo do Deus vivo. Queima, Jesus, queima. Sejam queimados. Você que está aí do outro lado, começa a falar: queima, Jesus. Queima, 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 queima. Queima a enfermidade. Queima a miséria. Queima, queima agora o espírito de briga, de contenda. O espírito, sim, de morte. Seja queimado agora. Seja queimado, 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 queimado e queimado
Cristo e seja lançado no abismo, nas trevas exteriores, em nome de Jesus. E que no lugar dos espíritos maus, que haja o maior dos espíritos, que é o Espírito Santo de Deus vivo. Receba nesse momento, receba paz, alegria, prosperidade, libertação e salvação, em nome de Jesus. Ligado na terra, ligado dos céus, para a glória de Deus Pai, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, diga obrigado, Jesus. Vamos consagrar os elementos. Meu Deus, abençoe a nossa água, abençoe, meu Deus, peças de roupa, óleo, azeite. Abençoe as pessoas apresentadas por fotos. Abençoa, meu Deus, a todos nesse momento, meu Pai. A todos os elementos que estão sendo apresentados, consagrados ao Senhor. Que a virtude e o poder do Senhor seja sobre todos os elementos. E quando nós bebermos da água, meu Pai, e o Teu Santo Espírito esteja nela, dando vida ao nosso corpo, dando vida à nossa alma, dando vida ao nosso espírito. Que venha se tornar, meu Deus, em um santo remédio, esta água pela qual está sendo consagrada ao Senhor. Assim, meu Deus, nós consagramos a nossa água e também todos os pertences, tudo que essa pessoa separou para consagrar, nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nesse momento beber da água? Vamos lá, vamos beber da água. São quase meia-noite, né? Vamos beber da água. Vamos dar 3 glórias, primeiramente em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Respira bem fundo por 3 vezes, vamos lá. Mais uma vez, respira bem fundo. Terceiro e último, enche bem o pulmão, respira. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Faz assim com a sua mão, estenda a sua mão direita em direção à minha, segura o celular com a mão esquerda e com a mão direita em direção à minha. Repita as palavras que eu vou dizer agora. Meu Deus e meu Pai, coloca virtude, coloca unção e coloca poder na minha mão direita, para que quando eu colocá-la sobre o alto da minha cabeça, venha ser a tua mão poderosa sobre mim, para me livrar de todos os males, para abençoar a minha vida, como também para abençoar a todos da minha casa. Assim, meu Deus, eu consagro a minha mão direita ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a glória do Deus vivo, coloque sobre o alto da sua cabeça a sua mão direita e creia que é a mão de Jesus Cristo sobre a sua cabeça nesse momento. A tua cabeça representa o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, a tua irmã, o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos. A tua cabeça representa os da sua casa.
você está sendo nesse momento representado. Você representa a todos da sua casa nesse momento. O que você determinar sobre você nesta hora, você estará também determinando sobre todos da sua casa. Então, com toda a sua fé, com a mão direita sobre o alto da cabeça, declare com toda a sua fé que todo mal nos meus caminhos, em todas as áreas da minha vida e na vida dos da minha casa, dos da minha família, que todo mal, em o nome do Senhor Jesus, do Senhor Jesus Cristo, joga a mão para o alto com toda a sua fé e diga: sai! Vá para o abismo e para as trevas exteriores e nunca mais volte, nem para os meus caminhos, para nenhuma área da minha vida, e nem para nenhum dos da minha casa. Em nome do Senhor Jesus. Agora coloca a mão mais uma vez para a glória do Deus vivo. Vamos lá. E repita as palavras. Com a mão sobre o alto da cabeça mais uma vez. Repita as palavras. Que haja luz sobre o meu espírito. Que haja paz e alegria sobre a minha alma. Que haja perfeita saúde sobre sobre os meus órgãos, sobre a minha carne, sobre o meu sangue, sobre todo o meu corpo. E que haja vida abundante e salvação sobre a minha vida e sobre todos da minha casa. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Repetiu essas palavras? Creio que Deus ele já vem em resposta? Então começa a glorificar a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus Pai. Glória a Deus Filho. E glória ao Deus Espírito Santo. Jesus Cristo te abençoa. O Deus vivo, ele te abençoa. Com todas as sortes de bênçãos. Então somente tome posse e receba. Em nome de Jesus. Creia e tome posse. Glória a Deus. Vamos para a palavra? E você que se sente curado, curada, depois você deixa nos comentários o seu testemunho de fé. Tá bom? Em louvor a Jesus Cristo. Vamos para a palavra? Vamos lá. Livro de Jonas, Jonas capítulo 4. Jonas capítulo 4. Livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 4. Eu quero ler aqui a partir do versículo 1. Aliás, eu falei Jonas 4, mas nós vamos ler Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 3. Versículo 1. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus,
e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Glória a Deus. Jonas foi até Nínive por ordem de Deus. Quem conhece a história de Jonas sabe que Jonas ele ficou relutante a princípio para ir levar a mensagem até Nínive. Jonas foi parar no fundo do mar. Jonas ficou por 3 dias dentro do grande peixe. A Bíblia não fala que tipo de animal marinho era este. Qual era o animal marinho que engoliu Jonas? A palavra só nos diz que Jonas foi engolido por um grande peixe. E Jonas ficou 3 dias. Ficou durante 3 dias lá nas profundezas do mar. E aí depois dos 3 dias, ele foi lançado fora pelo grande peixe. A palavra fala que ele orou e jejuou. Aliás, ele ficou em jejum forçado. Porque imagina a situação. Ele estava no fundo do mar, dentro de uma baleia, mas a Bíblia não fala se é uma baleia, pelo menos alguns deduzem que possa ter sido uma baleia. A Bíblia só fala que foi um grande animal marinho, um grande peixe. E como não tinha alimento onde ele se encontrava, que era dentro do estômago do grande peixe, então ele se viu forçado ao quê? A jejuar. Ele se viu forçado a jejuar. E aí ele orou a Deus, ele pediu a Deus por clemência. O capítulo 2 fala a respeito dessa questão de ele orar a Deus para que Deus o livrasse. O capítulo 2 diz aqui, epígrafe, Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e salvamento. Então, ele orou a Deus e depois de 3 dias ele foi lançado pelo grande peixe em terra seca. E aí o capítulo 3 diz aqui a epígrafe, o título, Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. Então ele não estava muito afim de ir até Nínive, não. Ele foi para Tarsis, houve uma grande tempestade no trajeto, no meio do caminho, e ele foi parar no fundo do mar. Ele falou para os homens, me joguem no fundo do mar, me joguem ao mar aberto. E os homens estavam relutantes, os homens não queriam lançá-lo no mar, os homens da embarcação que ele se encontrava. Mas, enfim, eles acabaram tendo que fazer isso para que a tempestade passasse, para que eles pudessem viver. E aí ele foi lançado no mar e, como eu já disse, ele ficou 3 dias no ventre do grande peixe. E aí depois ele foi para pregar. Sendo que ele foi para pregar contra a sua vontade. Ele não queria pregar. Ele não queria. Os ninivitas, eles eram inimigos de Israel. Os ninivitas, a Assíria, era inimiga de Israel. E Jonas, ele tinha um sentimento, um sentimento, um sentimento assim de repulsa, um sentimento, de ver a desgraça dos ninivitas. Jonas tinha esse sentimento. Por isso que ele correu para Tarsis. Por isso que ele correu para Tarsis. Mas as circunstâncias, Deus fez com que as circunstâncias colaborassem para que ele chegasse aonde Deus queria que ele chegasse. E é assim que Deus ele faz. É assim que Deus ele faz. Às vezes a pessoa ela vai para um lado, ela vai para o outro. Não, eu quero ir para esse lado. Mas aí Deus já até falou para ela. Deus já até falou para a pessoa, eu quero que você vá para esse lado. Eu quero que você faça isso. Mas aí a pessoa, sendo teimosa,
E o ser humano é assim, né? O ser humano, de um modo geral, é assim. O ser humano é teimoso. O ser humano é teimoso. O ser humano é teimoso. Você pode ver por uma criança. Você vê que tem criança, não é todas, né? Mas tem criança que você olha e tu vê que já de pequenininho, ali teimoso, teimosa. Ainda responde o pai, ainda responde a mãe. Então o ser humano, mesmo sendo já adulto, o ser humano, tem pessoa que é assim. Parece uma criança birrenta. Parece aquela criança, sabe? Que é teimosa. O pai fala, não faz isso. E a pessoa vai lá e faz. De maneira, né? De maneira insistente. Vai lá e faz. Tem um ditado popular que diz, né? Errar é humano, mas insistir. Então tem gente que insiste. Tem gente que insiste. Deus já falou com ela, Deus já falou com ele, mas a pessoa ela insiste. E Deus falou para Jonas, Jonas, eu quero que você vá para Nínive. Eu quero que você pregue a minha palavra, eu quero que você fale aos ninivitas para que eles se arrependam. Para que eles se arrependam. E aí o capítulo 4 de Jonas fala sobre o descontentamento de Jonas. Jonas ficou descontente. Por que Jonas ficou descontente? Porque Deus perdoou os ninivitas. A palavra fala que os ninivitas, eles se arrependeram dos seus pecados, das suas transgressões, e eles até mesmo jejuaram. A palavra diz que o rei lá dos ninivitas, ele proclamou a toda a nação para que jejuasse. A palavra diz que e os homens de Nínive, aqui ó, Jonas capítulo 3, versículo 5, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Você está vendo? Não é só crer em Deus, é crer e também o quê? Ir para o jejum, ir para a oração. Tem muita gente que é de fé. Eu já fui assim um dia. Eu já fui um tipo de pessoa que outrora eu era de muita fé, mas eu não era nada de oração, eu não era nada de jejum. Eu vivia fazendo coisas erradas, sabia que era errado, sabia que tinha que abandonar, mas não abandonava, não confessava, porque os nossos pecados, iniquidades, transgressões precisam ser confessados. A palavra diz que aquele que confessa as suas culpas, aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará do Senhor misericórdia. Então, outrora, eu não deixava as coisas erradas, eu não confessava e muito menos deixava, porque a primeira coisa que tem que ser feita é confessar, para depois deixar. E a palavra diz que os ninivitas, eles creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. E é aqui que está o segredo, para que Deus ele responda o que eu e você precisamos para qualquer área da nossa vida. Seja a vida espiritual, que é a área mais importante, que trata-se da nossa salvação, trata-se da vida eterna. Seja a nossa vida física, ou seja, a nossa saúde. Seja a nossa vida emocional. A vida emocional tem a ver com o fato de termos paz ou angústia, termos alegria ou termos tristeza. É importante. É importante. É importante nós irmos para o jejum. O jejum ele colabora para todas as áreas, para que nós venhamos ter vitória em todas as áreas. Vida amorosa, vida familiar, vida profissional e financeira. Tem gente que não acredita,
Mas atrás de um problema financeiro permanente existe ali uma atuação do mal, impedindo a pessoa de prosperar, impedindo a pessoa de avançar. Porque o mal, eu vou falar o português claro, o diabo, ele quer ver você na sarjeta. O mal, ele quer ver eu na sarjeta. Não é que todo mundo vai ser rico, não é que Deus promete que todo mundo vai ser rico, não é isso. Mas Deus quer que você tenha a qualidade de vida. Deus quer que você tenha o melhor para você, para os da sua casa. Ou você acha que não? Você acha o quê? Que Deus ele quer que você viva em situação de miséria? Você acha que Deus quer que você venha mendigar o pão? Se a própria palavra diz, o salmista dizendo, Davi dizendo, fui jovem e hoje sou velho e nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência. O próprio Deus ele diz na sua palavra, engrandecido seja o Senhor, que ama a prosperidade dos seus servos. Então, se você serve a Deus, Deus quer ver o que? A sua prosperidade. Deus ele ama a prosperidade de quem o serve. Mas o que impede da pessoa prosperar? O que impede da pessoa ser bem-sucedida no seu empreendimento, no seu trabalho? O que impede a pessoa de ser feliz no amor? O que impede a pessoa de estar bem fisicamente? Se ela já foi no médico, já tomou os medicamentos necessários, está fazendo o tratamento necessário para a cura, ou então foi no médico, o médico disse, ó, não tem resposta para o que você tem. Os sintomas são vários, mas eu não consigo identificar, já fizemos aqui uma bateria de exames e nós não sabemos ao certo o que você tem. Ou seja, não há um diagnóstico, não há uma resposta para qual causa que é, qual é a causa da enfermidade da pessoa. Então o jejum ele engloba, ou o jejum, eu até falei, né, as 4 armas contra os demônios: oração, jejum, palavra e santidade. Santidade, lembrando que santidade é o quê? Fugir das coisas erradas. E a palavra diz que eles se arrependeram, eles jejuaram, eles creram em Deus, eles jejuaram, e além disso, olha só o que diz aqui, ó, Jonas capítulo 3, versículo de número 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Então tá vendo? Eles creram em Deus, eles jejuaram, e o que mais que eles fizeram? Eles se humilharam diante de Deus, porque fala aqui, ó, e vestiram-se de panos de saco. Isso significa de colocar o rosto no pó. Está escrito lá em Lamentações de Jeremias, coloque o rosto no pó, e quem sabe para ti haverá esperança. E em quarto lugar, o que diz aqui a palavra? Jonas capítulo 3, versículo 10. E Deus viu as obras deles. Deus viu o quê? As obras. Deus viu as atitudes que eles passaram a ter. Como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Então, 4 coisas. Eles creram em Deus, eles jejuaram, eles puseram sobre eles pano de saco, ou seja, se humilharam diante de Deus, colocaram o rosto no pó. E em quarto lugar, eles se converteram do seu mau caminho. Então o segredo é esse. Esse é o segredo para Deus agir com misericórdia e bondade, seja para a sua vida profissional, financeira, vida amorosa, vida familiar, seja na questão da saúde, seja na questão da vida espiritual, seja para qualquer área. A resposta que você espera receber de Deus está em você praticar o que os ninivitas praticaram. E eu também me incluo.
nessa palavra. Essa palavra também é para mim. Essa palavra é para todos nós. E Deus vai falar mais ainda. Tem mais algo aqui para falar. Tem mais algo aqui para falar. E para isso, eu quero orar. Eu quero orar para que Deus venha me usar como seu atalaia, como seu anjo, como seu mensageiro. Essa palavra que eu trouxe até aqui foi só uma palavra introdutória. Só uma palavra de introdução. Ainda tem mais para Deus falar contigo. Ainda tem mais. Por isso, segure o celular com a mão esquerda e com a mão direita, coloque a mão direita sobre o seu coração e faça uma oração em concordância. Eu oro e você repete em seguida. Ore assim dizendo: meu Deus e meu Pai, fala comigo, Senhor, e envia-me o teu Santo Espírito e revela-me a tua palavra. Usa, Senhor, o teu profeta, o teu anjo, o teu mensageiro. Eu estou aqui, Senhor, e eu quero ouvir a tua voz a falar ao meu coração. Repetiu essas palavras? Crê que Deus irá usar os meus lábios e a minha boca para te trazer a palavra revelada? A palavra que você precisa receber da parte dele? Você crê que Deus vai me usar? Então fique em espírito de oração. Fique em espírito de oração e deixa orar. Meu Deus, a tua palavra vai ser ministrada nesse momento. Eu vou dar continuidade à leitura da tua palavra. E eu não sei como ministrar, eu não sei como pregar. Eu não sei, meu Deus, o que falar. Mas o teu Filho Jesus Cristo, ele disse: não premediteis no que há de dizer, porque naquela hora vos darei boca e sabedoria, a ponto de ninguém poder vos resistir. Porque não será vós que estarás falando, mas o Espírito do Pai falando através de vós. Por isso vem agora, Senhor. Vem agora com o teu Santo Espírito e toma o meu lugar e me usa como teu atalaia, como teu profeta, como teu anjo, como teu mensageiro, para que o Senhor venha falar ao coração desta pessoa. Está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer. Pois a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Por isso, vem agora, Senhor. Vem agora com a tua palavra, que é poderosa, que é viva e eficaz, e produza em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada, para que assim nós venhamos dar testemunho de quem de fato é o teu Filho Jesus Cristo. E o teu Filho Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, a expressa imagem do Deus invisível, aquele que é, o que era e o que há de vir, nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. O nosso Deus vivo. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Diga amém, Jesus. Diga amém, Senhor. Diga amém, Igreja do Deus vivo, esparramada sobre todas as nações da terra. Livro do profeta Jonas. Jonas, que é conhecido como profeta fujão. Você sabia disso? Jonas é conhecido como profeta fujão. Deus, ele fala contigo: não fuja da responsabilidade. Não fuja da responsabilidade. Quando Deus, ele te der uma missão, não fuja da responsabilidade. Jonas, ele fugiu da responsabilidade de ir até os ninivitas, e ele não queria ir até os ninivitas porque ele desconfiava, aliás, ele tinha a certeza de que se os ninivitas se arrependessem, Deus iria mudar a sentença, porque é assim que Deus, ele faz. Deus, ele muda a sentença do condenado que se arrepende. A palavra diz que Deus, ele olhou para a terra e ele não viu um justo sequer. Está escrito na palavra que todos foram destituídos da glória de Deus. Todos foram destituídos. Todos ficaram fora da glória de Deus. Deus olhou para a terra
E Deus ele não viu um justo sequer. Então todos nós estávamos condenados. Todos nós estávamos destinados ao lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus ele fala lá em Mateus, está escrito no Evangelho de Mateus, Jesus ele fala as seguintes palavras, que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para o ser humano. Então todos nós estávamos condenados, todos nós estávamos destinados ao fogo eterno. Mas através de Jesus Cristo, graças ao sacrifício de Cristo Jesus, nós tivemos a oportunidade de sermos salvos. E Jonas, ele buscou fugir da responsabilidade. Quando uma pessoa ela foge da responsabilidade que é dada por Deus, muitas coisas ruins passam a acontecer. Quando a pessoa ela sai do centro da vontade de Deus, muitas coisas ruins passam a acontecer. Jonas, por ser profeta, Jonas ele ouvia a voz de Deus. Mas mesmo ele ouvindo a voz de Deus, ele foi contrário à direção que Deus deu a ele. Jonas ele quis fazer a sua própria vontade ao invés de fazer a vontade de Deus. E qual é o resultado de quando nós buscamos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus? É a mesma da qual aconteceu com Jonas. Jonas foi parar no abismo. Jonas foi parar nas profundezas do mar. Jonas era para ter ido para Nínive, mas ele foi para o lado contrário. Talvez você foi para o lado contrário. Talvez você que está me assistindo, talvez você se afastou da presença de Deus. Talvez você deixou de orar. Talvez você deixou de jejuar. Talvez você deixou de meditar na palavra. Pastor, eu meditava na palavra, eu tinha o hábito de ler a palavra. E eu confesso que quando eu lia a palavra, os meus dias eram bons. Foram dias maravilhosos. Foi um tempo bom que eu vivi na minha vida. No tempo que eu orava, no tempo que eu jejuava, no tempo que eu meditava na palavra diariamente, eu confesso que a minha vida era outra. Mas depois que eu deixei de orar, depois que eu deixei de jejuar, depois que eu deixei de meditar na palavra, a minha vida ela só foi afundando, 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 afundando e afundando. E é o que acontece, a vida da pessoa afunda. Eu falo por experiência própria. Eu já vivi isso. De eu começar a parar de ler a palavra, de eu começar a parar de orar, de eu parar de jejuar. E a minha vida só começar o quê? Afundar. Quando a pessoa ela não tem comunhão com Deus, o que acontece é isso, a pessoa ela começa a afundar. Jonas ele foi para outro lado. Deus fala para você, Deus fala para mim, Deus fala para nós. Filho, filha, vá por esse caminho. Vá por esse caminho. Faça isso que eu estou te ordenando, faça isso que eu estou lhe mandando. E a pessoa pega e faz o que? Faz o contrário. E quando a pessoa ela faz o contrário, a pessoa ela afunda. A pessoa ela afunda, a pessoa ela sabe, começa a afundar, afundar, até chegar nas profundezas. Existem pessoas assim. Existem pessoas que estão vivendo nas profundezas. Tem pessoas que estão vivendo no fundo do poço.
ou vivendo como se estivesse no fundo do mar. Você sabe que o fundo do mar é escuro, né? O fundo do mar é escuro. Lá nas profundezas do mar, lá é escuro. Pode estar um sol, pode estar um dia ensolarado aqui na superfície. Mas lá embaixo é escuridão total. E Jonas ficou por 3 dias em escuridão total por causa de desobedecer. Por causa da desobediência. Mas aí ele se viu forçado a jejuar. Forçado a jejuar. Eu sou forçado a jejuar, sabia? Eu sou forçado a jejuar para eu poder me manter o quê? Firme. Eu dei um ensinamento para você ainda há pouco, né, antes de orar, de interceder e antes de entrar na palavra.